Olá! Você sabia que 28 milhões de brasileiros sofrem de zumbido? Isso mesmo, os barulhos constantes que lembram um apito ou um chiado de panela de pressão são alguns dos sons percebidos por quem tem o sintoma. Mas o zumbido tem cura. As causas e os tratamentos são diversos e serão explicados aqui. Também vamos falar no programa de hoje sobre as consequências de um hábito cada vez mais comum, o uso de fones de ouvido. A minha convidada é a médica Clarice Saba, vice-presidente da Sociedade de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Bahia. Seja muito bem-vinda, doutora Clarice. Muito obrigada, é sempre um prazer. Olá a todos. Muito bem, vamos começar falando sobre o zumbido. É preocupante, doutora Clarice, esse número de 28 milhões de brasileiros que sofrem com o sintoma? Sim, é preocupante porque, na verdade, tende a aumentar. Mas esses 28 milhões de brasileiros nem sempre são informados que o zumbido pode sim ter cura, não é? Então, é uma população que encara de diversas formas. Tem pessoas que se desesperam quando apresentam um zumbido e tem pessoas que encaram o zumbido de forma mais tranquila. Agora, como é que o zumbido ele se manifesta? Qual a característica dele? Então, o zumbido, na verdade, nada mais é do que um barulho que a pessoa ouve na orelha ou na cabeça, em uma ou nas duas, que não tem uma fonte sonora externa. E ele pode se manifestar de diversas formas de som. Então, um apito, uma chaleira, com voz, com música, né? Existe o zumbido musical, existe o zumbido vocal. E tudo que você define como um barulho que você ouve na cabeça, seja ele como for definido, isso é considerado um zumbido. Então, para a gente deixar bem claro, o zumbido não é um som que vem de fora. É um sintoma que só percebe a pessoa que tem o problema. Exatamente. O zumbido, ele é esse barulhinho que a pessoa somente ouve. Fazendo uma vírgula, existe o zumbido que a gente chama de zumbido objetivo, que é o zumbido que alguém do lado pode ouvir, mas é um zumbido que também é produzido pelo organismo da pessoa, entende? Então, o zumbido ele é sempre produzido pelo corpo, não existe uma fonte sonora. Você ouve um barulho, mas ele não vem de fora. E quais são as principais causas? Existem várias causas de zumbido, é uma coisa realmente muito extensa. Mas a maior causa é a perda auditiva. E aí se segue por aumento de triglicerídeos, de colesterol, problemas de tireoide, problemas de postura, problemas de disfunção temporomandibular, a famosa DTM, não é? Problemas de musculatura de cabeça e pescoço, uma série de fatores mesmo. A gente sabe que está cada vez mais comum o uso de fones de ouvido, principalmente pela turma jovem e geralmente com um volume bem alto. Isso pode trazer como consequência o zumbido? Com certeza. Na verdade, é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde isso, porque, teoricamente, o zumbido é um sinal de alerta. O zumbido é considerado um sintoma, como você bem o colocou. E, na verdade, ele é um sinal de alerta porque, quando você se expõe ao barulho, o primeiro sintoma, o primeiro sinal que você tem é o zumbido, que aquilo é mostrando que você tem o seu zumbido, o seu ouvido está frágil e que você pode lesar a sua audição. Então, pessoas cada vez mais jovens apresentam um zumbido. O mundo é muito barulhento. Então, você se expõe a barulho de todas as formas. E o fone de ouvido, particularmente, ajuda muito nas funções, mas ele pode prejudicar muito. Porque você ouve o fone de ouvido para computador, música, para estudar, para tudo hoje, para ouvir, iPhone, iPad, tudo, não é? E essa oferta termina tendo a possibilidade de lesar a audição. E você ouve o zumbido como primeiro sintoma, né? Então, o fone de ouvido, a gente sempre dá um conselho. Se você tiver que usar fone de ouvido, headset, né, você nunca ultrapasse mais do que 2 horas. Sempre dê um intervalo de 5 a 10 minutos a cada 2 horas. E a cada aparelho que você estiver usando, seja ele qual for, nunca ultrapasse a metade da potência daquele aparelho, porque você corre o risco de lesar de forma mais agressiva o ouvido, não é? Crianças também têm apresentado o sintoma de zumbido? Com certeza. O zumbido, a criança apresenta o zumbido, só que a criança, ela se queixa menos, ela refere menos. Eventualmente, se você pergunta numa consulta, né, ou numa conversa, e aí a criança pode dizer, eu sinto, eu ouço esse barulho, ela descreve. Porque a criança, ela é mais tranquila, ela não sabe que aquilo é patológico, né? Então, ela geralmente não refere.
Agora, existe a criança que pode ter o zumbido com a hiperacusia, que é uma outra coisa, e essa criança deixa claro, porque essa é aquela criança que numa festa ela não gosta de barulho, por exemplo. Ela tapa o ouvidinho e você vê o rostinho dela. Falando nisso, a gente sabe que tem pais que costumam levar os filhos, crianças, para shows, até shows infantis, mas há aí um perigo, né? A partir de que idade a criança deve se expor a uma potência, né? Um volume muito alto? Pois é, na verdade, nunca ninguém deve se expor a um som muito alto, nem criança, nem adulto. As orelhas são sensíveis, então a gente tem que cuidar. Você pode se expor ao barulho de forma comedida, né? Então, assim, os pais têm que ter o cuidado. Quando vai levar seus filhos ao show, à festa, inclusive, evitar ficar ao lado de uma caixa de som. Porque o som é uma pressão sonora, então ele pode lesar a audição, né? E quanto mais próximo, maior o risco. Então, você tem o risco da intensidade do som e da sua proximidade à fonte sonora. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já.